Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Prosseguindo nosso caminho pascal, inundando nossas vidas com a beleza da alegria do amor de Deus, abramos o coração e nos preparemos, meu irmão, minha irmã, para escutarmos a palavra santa de Deus que nos interpela, palavra que devemos buscar sempre, proclamá-la, sobretudo de casa em casa, no coração de cada um de nós, nos fortalecendo e abrindo-nos para o novo que Deus nos pede viver. Por isso quero compartilhar, nos preparando, dos sermões do bem-aventurado Guerrico, um abade, quando ele diz: poderás reconhecer que teu espírito reviveu plenamente em Cristo quando ele puder dizer com íntima convicção: para mim, basta que Jesus esteja vivo. Exclamação fiel, meu irmão, minha irmã, inteiramente digna dos amigos de Jesus. Ó puríssimo afeto que assim se exprime, basta que Jesus esteja vivo. Se ele vive, eu vivo, pois dele depende minha vida. Muito mais, ele é minha vida e é tudo aquilo de que preciso. Que me pode faltar se Jesus vive? Temos que nos perguntar e responder positivamente com alegria, ainda que tudo faltasse, não me importaria. O que me importa é que Jesus está vivo. Se for de seu agrado que ele me falte, basta-me que esteja vivo, ainda que seja só para ele mesmo. Quando o amor de Cristo absorve inteiramente o coração do homem a ponto de levá-lo a descuidar-se de si mesmo, não sendo sensível senão a Jesus Cristo e ao que lhe diz respeito, somente então a caridade é perfeita nele. Aquele cujo coração é assim tocado não acha pesada a pobreza, não sente as injúrias, ri dos opróbrios, despreza os danos, considera a morte como um lucro. Sabe que passa da morte para a vida e diz com muita confiança, como devemos dizer, que eu vá vê-lo antes de morrer. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Amado irmão, amada irmã, acabamos de ouvir uma parte do discurso de Jesus em continuidade àquele importantíssimo diálogo iniciado com Nicodemos e com os seus conterrâneos. É preciso compreender que ele é aquele que vem do alto e está, portanto, acima de todos. Só na medida em que nós voltamos o nosso olhar para ele, que está acima de todos, é que podemos enxergar com mais claridade, com mais amplitude. Do contrário, corremos o risco de nos perder em nós mesmos, na nossa própria pequenez, na nossa mesquinhez. E não podemos nos perder na nossa mesquinhez, é preciso abrir o coração, porque é verdade, nós somos da terra, pertencemos à terra, falamos coisas da terra, isto é, nós precisamos de percorrer um longo caminho espiritual como discípulos e discípulas de Cristo para perceber para além do nosso próprio interesse, alargando a nossa mentalidade, quebrando amarras que nos impedem de ver de verdade aquilo que é preciso. Só com Ele, porque Ele é aquele que vem do céu e está acima de todos, dá testemunho do que viu e ouviu. Não podemos correr o risco de não aceitar o testemunho de Cristo, por isso é preciso ouvi-lo. Pois quem aceita o seu testemunho, diz ele, atesta que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Senhor fala assim porque nos ama, ama o Filho e entrega tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida,
pois a ira de Deus permanece sobre ele. Este é o nosso enorme desafio. Compreendamos, portanto, a graça de Deus. Com a força desta graça, este mistério, como nos ajudam os tratados de São Gaudêncio, um bispo de Brecha no século V, ao dizer que o sacrifício celeste instituído por Cristo é verdadeiramente o dom que ele nos deixou como garantia da sua presença na noite em que foi entregue para ser crucificado. Este é o viático de nossa peregrinação, é o alimento que nos sustenta. Do contrário, seremos frágeis, não enxergaremos o que é preciso. É o alimento que nos sustenta nos caminhos desta vida até o dia em que, partindo deste mundo, formos ao encontro do Senhor. Por esse motivo, ordenou aos seus discípulos fiéis, constituídos como primeiros sacerdotes de sua igreja, que sem cessar celebrassem estes mistérios da vida eterna. É necessário, portanto, que estes sacramentos sejam celebrados por todos os sacerdotes em cada igreja do mundo inteiro, até que Cristo desça novamente dos céus. Deste modo, tanto os sacerdotes como todo o povo fiel, tendo diariamente ante os olhos o sacramento da paixão de Cristo, tomando-o nas suas mãos e recebendo-o na boca e no coração, guardem indelével a memória de nossa redenção. Esta compreensão deve iluminar todas as atividades e relações de trabalho. Esta é a nossa espiritualidade cristã e deve se tornar patrimônio de todos para incrementar o bem, a justiça e a verdade. Supliquemos esta graça, porque dela precisamos para sermos no coração do mundo autênticos discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.